Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar. Já temos aí eh, uma plateia importante assistindo a gente, todos conectados aqui. Bom, queria começar, né, agradecendo muito pela presença aí de todos. Eh, Me apresento, eu sou Márcia Massotti, eu sou diretora de sustentabilidade da Enel aqui no Brasil e também presidente do Comitê ESG de Sustentabilidade da Italcan. Bom, esse aqui é um evento, né, que é uma iniciativa do Comitê ESG de Sustentabilidade, e o nosso webinar é parte da programação desse comitê, que tem como missão principal disseminar o conhecimento, inspirar e fomentar parcerias entre os associados da Italcan nos temas trabalhados pelo Comitê ESG aqui. Então, a ideia aqui é que, de fato, seja um webinar super colaborativo, participativo. A ideia é que desse webinar surjam outros temas importantes e relevantes para serem discutidos. Então, esse tema de transição energética, a gente sabe que é um tema que é bastante atual e que gera muitas discussões. Então, a ideia é que a gente tenha aí uma série de eventos sobre transição energética. Esse vai ser o primeiro webinar. Então, também convido vocês, se vocês tiverem interesse em participar dos próximos webinars, se vocês tiverem temas interessantes para trazer no nosso comitê ISG, estamos totalmente abertos para sugestão inclusive, né, outros temas também que vocês considerem interessantes para serem discutidos por esse comitê. O tema do evento de hoje é como empresas podem se beneficiar com iniciativas de transição energética e serem mais competitivas através dessas iniciativas. A gente sabe hoje que o tema de transição energética está muito quente, todas as empresas têm falado sobre isso. Em algum momento se tornou quase uma competição de dois lados, as empresas que estão fazendo a transição energética e as empresas que não estão fazendo, mas o tema não é esse. A verdade é que o mundo está vivendo esse momento e todas as empresas, de alguma forma, vão precisar se adaptar. Então, hoje aqui, a gente vai trazer o Lincoln Morales para compor a nossa mesa. O Lincoln é responsável por planejamento de sustentabilidade, engajamento de stakeholder, além de coordenador do estudo que nós realizamos em 2022 com a parceria da Deloitte, o estudo chamado Caminhos para a Transição Energética, aqui na ENE. E temos também o Vinícius Reis, responsável por marketing e sales B2B da Enel X. E a ideia é trazer o Vinícius para trazer temas que, de fato, já estão acontecendo, né, quando a gente fala de transição energética. Então, trazer um exemplo concreto, um case de sucesso aí da Enel X, que é uma empresa da Enel, e a ideia é que nos próximos a gente traga outras empresas também para apresentar cases de sucesso aí. Nós vamos ter a fala, então, desses dois palestrantes. A gente tem aí aproximadamente de 15 a 20 minutos para cada um desses palestrantes, e no final a gente separou 10 minutos para perguntas que podem ser feitas através do Q&A aqui da plataforma, e as perguntas que não forem respondidas, a gente pede que vocês enviem para o e-mail italcan@italcan.com.br. E depois a gente vai recolher, né, as respostas e vamos enviar para todos os destinatários. Então, começo abrindo aqui o palco para o Lincoln Morales. Lincoln, sua fala aqui de aproximadamente 15 minutos. Eu sei que você tem uma apresentação. Seja bem-vindo ao nosso webinar. Obrigado, Márcia. Obrigado ao Comitê de ESG e Sustentabilidade da Italcan pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre transição energética, e queria dar as boas-vindas também a todos que estão acompanhando a gente nesse webinar hoje. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês já conseguem aparecendo? Ok. Sim, a gente já está vendo. Isso. Então, como a Márcia já introduziu, nós realizamos um estudo no ano passado em parceria com a Deloitte. A Deloitte desenvolveu esse estudo a nosso pedido, uma vez que a gente tem a motivação, né, dos compromissos nacionalmente determinados no Brasil
né, em relação a mudanças climáticas, a metas climáticas, né, um compromisso que foi assumido publicamente pelo governo depois do Acordo de Paris, né, pelo governo federal, e diz que até 2050 o Brasil se tornará net zero, né, terá toda a sua atividade econômica com balanço líquido zerado em termos de emissões de gases de efeito estufa. Então, essa motivação bom, será que a gente está no caminho, né? O que a gente precisa fazer? A transição energética, ela é importante, ela é fundamental para que o Brasil consiga tirar esse compromisso do papel e realmente alcançar esses objetivos? Então, assim, nesse anseio de responder todas essas perguntas, as metas são factíveis, né? No sentido de responder todas essas perguntas, a gente encomendou, na verdade, a gente não fez, né? A gente encomendou e a Deloitte fez esse estudo para a gente, né? Então, falando do setor de energia, que é o contexto onde a nossa empresa está situada, o que a gente percebe, né? A gente tem aí uma transformação em andamento, né? E aí a gente coloca isso de uma forma mais visual, porque de fato são movimentos que vêm acontecendo e que vão se intensificar aí nos próximos anos, né? A gente percebe que a velocidade das mudanças, à medida que os anos passam, ela só aumenta, né? Então a gente percebe não só um crescimento da demanda, né, em relação por eletricidade, né, em relação aos níveis atuais, aos níveis que já se perceberam no passado, né? A descarbonização, ela é um vetor importante para acelerar as ações de combate às mudanças climáticas, né? Isso seguindo o compromisso, né, do Acordo de Paris de ficarmos bem abaixo, né, dos 2 graus de aquecimento da temperatura média global. Acompanhada da descarbonização, sempre caminha junto a eletrificação e a digitalização, né? E aí a eletrificação tem esse papel importante porque, ao mesmo tempo que a descarbonização, pensando globalmente, da geração da energia elétrica, ela é muito importante, né? No mundo ainda tem muita termoelétrica, muita geração de energia com base de combustível fóssil. A eletrificação atua do outro lado, né? Então, você tem a oferta de energia que precisa ser descarbonizada, né? E no Brasil, a gente já tem essa vantagem, né, da matriz elétrica ser fundamentalmente renovável, e a eletrificação do outro lado, né, do lado da demanda. Então, o que adianta, né, a gente ter 90% da matriz elétrica renovável se a gente não consome essa energia, se a gente continua consumindo energia baseado em combustíveis fósseis, né? Então, a eletrificação ela tem esse papel em conjunto com a descarbonização. E a digitalização, claramente, para a gente ganhar eficiência, né? Então, à medida que você ganha eficiência, você reduz consumo de energia, você reduz é, emissão, né, de gases de efeito estufa, né? Então, a eficiência energética, a digitalização como habilitadora de uma eficiência energética também, né? Então, a eficiência energética é aquela melhor energia, né, que é a energia que a gente não gasta, né? Então, trazendo também esse conceito. Então, para buscar aqui a eletrificação, né, segundo um estudo da IEA, não é um estudo da Deloitte, não é um estudo da IEA, né, mostra que para que a gente consiga ficar abaixo, né, daqueles compromissos, né, de 1,5 graus, né, a gente precisa ter uma taxa de eletrificação de pelo menos 50% no mundo e de pelo menos 37% na Latinoamérica até 2050, sendo que todo esse aumento desse percentual, né, de consumo de energia elétrica precisa ser abastecido, obviamente, por energia renovável, né? Então, esse é um gráfico, o gráfico é global, né, mas trazendo esse 50 para um contexto América Latina, isso representa pelo menos aí 37%, né? Então, esse é um gatilho mais importante que a gente tem, é de realmente substituir o combustível fóssil pelo combustível renovável, digamos assim, né? Pela eletricidade não renovável. Aqui, só para mostrar, sem entrar em detalhe,
que o Brasil hoje tem compromisso formal, né? O compromisso atual do Brasil é reduzir 50% das suas emissões até 2030 e alcançar emissões neutras até 2050. Tá? E no quadrinho abaixo são as políticas atuais. Né? Então, será que a gente, com essas políticas atuais, a gente chegaria nesses compromissos? Né? Essas são algumas das perguntas que o estudo buscou responder. Né? E aqui para mostrar também que, além desse compromisso da União, né, vamos dizer assim, como país, nosso compromisso enquanto país, outras instituições como estados, municípios e empresas já se movimentam no sentido de se comprometerem publicamente com o combate às mudanças climáticas. Né? Então, a gente tem no setor público estados e municípios também já participando de iniciativas como a Race to Zero e políticas estaduais, né, de mudanças climáticas, né, de combate às mudanças climáticas, e empresas brasileiras que também já estão se comprometendo, e ou com o TCFD, né, que é a parte de relato, né, não financeiro, né, das ações relacionadas a clima, e quanto às metas do SBTI, né, que são metas baseadas na ciência. Então, empresas se comprometendo com uma validação de uma meta climática baseada na ciência, né, mostrando que aquela meta está cientificamente relacionada com a limitação do aquecimento global em até 1,5 graus. É isso que significa o SBTI. Né? Então, assim, já tem esse movimento? É pouco? Mas todo movimento ele precisa começar de um ponto, né? Então, a ideia é que esse movimento cresça cada vez mais, né, no contexto do empresariado brasileiro. Né? Mas, afinal, o que é transição energética? Né? Então, a gente fiz essa pergunta para o Google, fiz essa pergunta para o ChatGPT, né, querendo até descobrir se a gente tem aí uma visão diferente, né, usando inteligência artificial, do que de fato é a transição energética. Na verdade, o que eu encontro é uma convergência de conceitos, e é um conceito muito simples, né? É a mudança na geração e no consumo da energia, né, a partir das fontes fósseis. Então, como a gente estava falando, de descarbonização, geração, eletrificação no consumo, essa mudança no comportamento do consumo da energia que eu digo num sentido mais amplo, né, não somente de energia elétrica, mas substituindo esses combustíveis de fontes fósseis por fonte renovável. Então, é uma mudança, sobretudo, de comportamento, de mentalidade, né, de como que a gente utiliza e aproveita a energia que a gente tem nas nossas casas, nas nossas empresas, nos nossos processos industriais, enfim, em todas as partes da cadeia. Né? E aí o estudo vem trazendo essa análise, né, fazendo uma análise setorial, trazendo uma análise custo-benefício, ou seja, a análise não é apenas ambiental em termos de emissões, a gente também olhou, né, a Deloitte, né, a nosso pedido, também olhou a parte social relacionada à geração de empregos e a parte econômica quando a gente fala de impacto em PIB, tá? Então, né, a gente precisa, tendo o prisma ali da sustentabilidade, olhar ambiente, social e econômico, para quê? Para trazer esses resultados e essas recomendações que eu resumidamente vou trazer aqui para vocês. Né? Foram 7 meses de trabalho, mais de 800 pessoas participaram de algum momento desse estudo ao longo do ano passado, e a ideia é que a gente continue, né? Porque o estudo não acaba, ele só abre a porta para o próximo estudo. Né? Então, a ideia é que a gente aprofunde em temas específicos e que a gente continue colaborando tanto com o setor privado quanto o setor público nas definições de políticas públicas que acelerem a transição energética no Brasil. Né? Então, qual é o resultado que esse estudo chegou? Primeiro, a boa notícia, né? É possível chegar em net zero 2050? É possível chegar. Só com as políticas que nós temos hoje, a gente vai chegar? Não vamos chegar.
Então, o que que a gente precisa ter consciência? De que, quando a gente fala em economia net zero, não significa que todos, não significa, né, que todos os setores da economia vão chegar juntos no net zero. Então, claramente no gráfico de baixo, a gente vê uma distribuição de emissões em 2050 entre 8 setores da economia que foram analisados, entre agricultura, pecuária, indústria, transporte, uso do solo, né, porque no Brasil a gente tem que falar de desmatamento e reflorestamento, né, e assim como residências, comércio, edifícios públicos, né, toda essa parte também ela foi analisada. Né? Então, o que que a gente traz dos grandes takeaways, né, das grandes conclusões que a gente viu em termos de benefícios de se realizar uma transição energética? 8 milhões de empregos é o saldo líquido positivo entre empregos criados e empregos substituídos majoritariamente na cadeia do óleo e gás, né? Mas a gente fala de destruição de valor? Não, né? A gente fala de requalificação, né? A gente fala de upskilling, reskilling, que são termos em inglês que a gente utiliza para fazer toda a parte de requalificação e capacitação de mão de obra. Então, 8 milhões é o saldo que nós podemos chegar acumulado em 2050, esse saldo positivo. 63% da produção de energia elétrica provida por fontes eólica e solar em 2050. Para vocês terem uma ideia, a gente hoje está na casa de 15, 16%. Então, imagina 2023, 2022, né, 15%, 2050, 63%. E aqui eu nem estou colocando a hidráulica, ou seja, se a gente soma a hidráulica nesse 63%, a gente chega a praticamente 100% de geração renovável, é um desafio, né? É um desafio porque a gente percebe a possibilidade e a oportunidade que o Brasil tem ainda de amplificar a participação da energia eólica e solar, sobretudo, na matriz elétrica brasileira. Tá? E 85% a participação de veículos elétricos. E aí, quando a gente fala veículo elétrico, normalmente a gente pensa primeiro no carro, né? Mas a gente está falando aqui de todas as modalidades de veículo, né? Então, a gente está falando do veículo urbano de carga, que roda aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo. A gente está falando do ônibus elétrico, transporte público, né? Então, tem tanto tipo de veículo, né? Que a gente, quando pensa em veículo elétrico, normalmente a gente é induzido a pensar primeiro no veículo de passeio, né? Então, essa participação em 2019, que foi o último dado que a gente considerou no estudo, mas tem, né, pesquisas e estimativas mais atualizadas, mas mesmo que não seja 0,1, seja 0,2, 0,3, o número ainda é muito pequeno em relação ao parque, né, automotivo aqui no Brasil, e as montadoras já estão percebendo e estão corroborando, né, com esse movimento da eletrificação da mobilidade também, né? Aqui para mostrar aqui alguns números, né, porque fica muito na teoria, mas mostrar alguns números, né? Então, quando a gente fala de consumo final de energia, eletrificação é importante? Quanto é importante? Né? Saímos aí de 20% de 2019 para 44%. Então, imagina todo o consumo de energia elétrica que a gente tem no país hoje. A gente precisa dobrar até 2050. Isso é muito representativo, né? E isso não é o governo só que vai fazer. O setor privado também vai empurrar muito essa agenda, né? E, ao mesmo tempo que a gente tem a dobrar o consumo de energia elétrica, a gente não vai eliminar derivado de petróleo, né? A gente tem um consumo basicamente de quase 50%, ou até, né, aproximadamente 50% de derivado de petróleo, e a gente vai chegar a um número de 34%, ou seja, derivado de petróleo vai continuar participando desse mercado, né? E aí, como para dar uma finalização já aqui, em função do tempo, quais são as principais recomendações? De fato, geração elétrica renovável é uma tendência e precisa continuar sendo essa tendência até 2050 e além, tá? Mas essa geração renovável ela não é suficiente se não for acompanhada do consumo dessa energia que foi gerada, né? Então, isso a gente pode se utilizar de tecnologias como sistemas de armazenamento,
uso de baterias, eficiência energética, economia circular, eletrificação no transporte, tudo isso que eu falei. E por último, mas não menos importante, zerar o desmatamento, porque de fato, hoje no Brasil, o maior ofensor em termos de volume de emissões de CO2, de fato, é o desmatamento. No nosso país é uma particularidade e a gente precisa, enquanto país, tratar e eliminar essa questão do desmatamento ilegal, né? Além das ações de reflorestamento. Então, aqui, só para mostrar que quando a gente fala de transição energética, a gente fala de transição justa. Então, a gente olhou a questão social, né, a questão do custo social do carbono. Então, emissões significa custo para a sociedade também, tá? E esse custo social tende a compensar financeiramente todo o investimento necessário para realizar essa transição energética, tá? Enfim, se vocês quiserem mais detalhes, aqui está o relatório final, aqui no subtítulo o site, né, o caminho curto, e aqui ao lado o QR Code, se vocês apontarem a câmera do celular de vocês, já vai direto para esse link que está aqui em cima. Lá vocês vão ter a apresentação completa, relatório detalhado, todos os vídeos que nós fizemos, né, são 8 no total. Então, vocês têm aí todo o cardápio dentro do nosso site da Enel Brasil para aprofundar nesse assunto. Tá? Agradeço. Tem mais alguma informação. A Enel, enquanto empresa, né, e aí querendo movimentar o setor privado, nós antecipamos a nossa meta net zero de 2050 para 2040 e a nosso objetivo é acelerar a eletrificação dos clientes, maximizando o valor, ao mesmo tempo que a gente enfrenta os desafios da mudança climática. E para isso, o Vinícius, que está aqui comigo, vai nos ajudar a entender como que a gente pode fazer isso. Outra ação muito coletiva, pública, que eu estimulo todos a participarem, é do movimento Ambição Net Zero. Nós aderimos ao movimento, né, e deixo aqui a publicidade do movimento para que quem quiser saber mais tem o site aqui embaixo. Coletivamente, o objetivo é reduzir 2 bilhões de toneladas de CO2 equivalente até 2030, né, isso relacionado a 2020, nesse movimento, tá bom? Então, quem quiser saber mais, o site está aqui embaixo. Márcia, muito obrigado pelo convite. Passo a palavra para você. Eu que te agradeço, Lincoln, essa perspectiva, né, de ver que, de fato, a transição energética ela produz benefícios que são superiores ao investimento, né, ela é muito interessante. A ideia que a gente tem do tema, e eu escuto muito isso, né, nos eventos que eu participo, é que o tema da transição energética, a princípio, seria muito custoso, né, para as nações, para as empresas, mas a verdade é que ser sustentável e buscar solucionar os principais problemas, né, do mundo, eh, gera valor para as empresas, principalmente para aquelas empresas que começarem a se movimentar mais rápido. Eu já fui conselheira do Pacto Global, e quando a gente tem os nossos eventos no Pacto, é muito interessante a perspectiva dos tamanhos, né, de tamanhos de empresa e tamanhos de desafios. A gente escutava muito, e ainda escuta o Pacto, pequenas e médias empresas achando que esse tipo de movimento é um movimento apenas de grandes empresas, que as grandes empresas vão se movimentar e que a solução chega através das grandes empresas. Mas a verdade é que esse fato ele não é uma verdade, né? A gente precisa se movimentar como sociedade, e como iniciativa privada mesmo, né, para que todas essas metas elas sejam alcançadas. E aí a gente percebe um pouco, como o Lincoln comentou, os benefícios, por exemplo, da descarbonização. E a gente vê muito o tema da explosão da geração solar distribuída, né, como exemplo. E aí, essa é uma das formas, mas a gente tem outras formas, né? E aí eu queria aproveitar e chamar o Vinícius para contar um pouco para a gente como as empresas
que nos assistem aqui, por exemplo, podem começar a participar desse movimento. Estimulo muito vocês a conhecer, por exemplo, iniciativas como o Pacto Global, que é uma iniciativa para empresas privadas para avançar nessa agenda, mas queria convidar o Vinícius da Enel-X para contar um pouco como pequenas, médias e grandes empresas estão fazendo para avançar na agenda e quais são os produtos, né, e serviços que a Enel-X tem, por exemplo, para impulsionar esse negócio e essa agenda aí aqui no mercado brasileiro. Vinícius, você está aí conectado com a gente, né? Tô sim. Estão me ouvindo bem? Muito bem, Tá Vinícius, ótimo. bem-vindo. Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Se vocês estiverem vendo, vocês me avisam. Já estamos vendo. Você Tá tem ótimo. 15 minutos, Vinícius. Muito obrigado, Márcia. Primeiro, agradecer o convite do comitê. Agradecer a fala do Lincoln, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui agora. Como foi comentado, eu sou o Head de Sales e Marketing de B2B na Enel-X. Então, a Enel-X ela trabalha com linha de negócios desde o B2C, que é o cliente particular da sua casa residencial, que quer transformar numa casa inteligente ou quer ter um serviço residencial, ter mais controle da sua energia, até lá a parte que eu trabalho, que é com grandes empresas, como a Amazon, como o Itaú, como outras empresas financeiras. Então, passando por todo o caminho. Então, vamos lá. Trouxe aqui um case que eu acho interessante a gente comentar, que por mais que não sejam médias empresas, o Itaú é uma empresa grande, um banco financeiro, ele atua no todo e ele mostra como que, se para eles funcionam, funciona para você também. Então, eu acho que aqui eu vou abranger todos os produtos e serviços que o B2B trabalha e vou tocar até um pouco no assunto da trading, que é a parte de a nossa irmã aqui, empresa irmã, que cuida da parte de energia no Mercado Livre, que é super importante vocês também conhecerem, uma vez que para o final do ano o mercado de média tensão vai estar abrindo para o Mercado Livre, e é interessante vocês entenderem e terem esse poder de decisão de quem comprar, como foi lá atrás na época da telefonia, que eu lembro que quando abriu a telefonia, compra da Oi, compra da Claro, compra de quem eu vou comprar o telefone. A gente vai ter essa corrida agora na média tensão para a parte de energia, é importante que vocês também entendam. O que aconteceu aqui? Com o Itaú, que é um grande parceiro nosso, a gente desenhou uma solução para ele integrada de transição energética que passa por todos os caminhos ali que o Lincoln comentou. Eu faço uma descarbonização, eu faço uma eletrificalização, eu faço a digitalização do projeto. Então, a gente vai construir, está em construção, plantas solares para eles em 13 estados, tá? Nas 5 regiões do país. Então, essa é uma que já está entregue no Ceará, tá? Que é a foto que vocês estão vendo. A gente faz a geração dessa energia, injeta na rede, e essa energia é descontada nas agências. Agências essas que estão conectadas em baixa tensão. Então, se você tem uma unidade em baixa tensão, você também pode ser beneficiado por esse tipo de geração. Você não precisa ser um gigante do mercado para ser beneficiado com a geração distribuída. Você pode ter a geração distribuída tanto junto à carga, que é a geração que você coloca no telhado, ou na sua fazenda, ou o que quer que seja, ou uma geração remota, que é essa que a gente está comentando aqui. Então, hoje a gente tem mais de 50 mega em geração remota para esse cliente e temos também outros serviços atrelados. A gente colocou recargas de carro elétrico em algumas agências modelo do Itaú. A gente faz a gestão de mais de 6 mil faturas, são 3 mil de água e 3 mil de luz, de energia, onde a gente faz toda a gestão de demanda, de controle de imposto, de tarifa, se está tudo sendo calculado da maneira correta e prepara aquela tarifa para pagamento. Então, às vezes, você que tem atraso no pagamento de uma tarifa, ou você não sabe se a demanda que você contrata é realmente a demanda que deveria ser contratada, ou você está em baixa tensão e quer saber se, de repente, migrar para a média vai te trazer algum tipo de economia. Todo esse tipo de análise e consultoria, nós, como ENEX, também fazemos. E, como eu falei, não é só para o cara AAA que a gente trabalha com toda a cadeia. A gente entende que é a necessidade do todo, assim como a Márcia comentou, que não são só as grandes empresas que têm que se movimentar para que a transição energética aconteça de maneira completa. Todo mundo tem que se mexer. E a gente tenta facilitar economicamente para que todo mundo seja mais sustentável. Porque a gente sabe que a sustentabilidade ela anda atrelada à economia. E, além disso, a gente migrou mais de 500 unidades para o Mercado Livre. O que é o Mercado Livre? Que é o que eu ia comentar aqui, que a gente faz também o gerenciamento.
O cliente ele pode, mesmo conectado na rede da distribuidora, o cliente de alta tensão, ele pode escolher de quem ele vai comprar energia. Ele vai pagar o uso do fio para a rede da distribuidora, mas ele compra a energia de uma outra empresa. A Enel tem um braço de serviços que vende essa energia, que é a Trade, que trabalha também com certificados, com que pode fazer da maneira também de varejista, que é o quê? O cliente de média tensão, que a partir do ano que vem vai poder migrar para o Mercado Livre, vai poder escolher de quem ele compra energia, tendo redução sem nenhum tipo de obra. E essa energia, ela é sustentável também. Você vai poder ter certificados. Então, eu não tenho dinheiro para investir numa planta solar. Beleza, a gente pode pensar no modelo onde a gente faz a gestão da sua energia e compra de uma empresa que faz essa geração de maneira sustentável, eólica, solar, biomassa, e a gente consegue adquirir essa energia com o certificado e mostrando que você está fazendo parte da eletrificação, está fazendo parte da transição energética e sendo responsável também por atingir as metas de sustentabilidade que a gente está se comprometendo a chegar até 2050. Então, o que eu queria trazer mais aqui de apresentação deste case de sucesso é uma parceria que, embora tenha sido com uma empresa grande, ela é totalmente replicável e já foi feito em escalas menores para médias empresas, para empresas familiares. A gente consegue fazer tanto a parte de gestão da sua energia, de análise da sua conta, trabalhar com eficiência energética até fazer uma grande planta. Se você falar, não, eu tenho 4, 5 unidades, talvez se eu juntar todas, eu tenha um consumo considerável, é interessante. A gente pode analisar e ver o que pode ser feito para que a transição energética seja favorável para o seu negócio. Porque, como a Márcia comentou, todo mundo vai ter que se mexer. E eu acho que quem começa, quem já vai se mexendo desde o começo, se interessa, o early adopter, né? Quem vai começando a adquirir, já vai tendo mais entendimento, vai tendo mais ganho, e eu acho que é super importante você surfar a onda do negócio, né? Você sair na frente de concorrentes, você ser inovador, isso gera valor também para a sua marca. Uma marca sustentável, ela é uma marca que chama mais atenção, ela é uma marca que adere mais ao mercado. As pessoas hoje a gente sabe que buscam não só por preço, mas pela aquela empresa que tem consciência social, que tem consciência econômica, de sustentabilidade, que foca no meio ambiente, quer você seja uma empresa de laticínio, de maquiagem, própria empresa de energia. Mas eu vendo para o outro tipo de cliente. No fundo, você vai ver que no final vai ter uma análise criteriosa se você tem algum certificado LEED, se você consome energia verde, se você está sendo. E aí, nada melhor do que atrelar essa transição energética a uma economia financeira. Porque, como a gente comentou, não é simples você fazer a transição energética. A gente sabe que, em certos momentos, é pesado e certas empresas não têm como fazer aquilo ali. Então, tem empresas, médias empresas, que falam assim: não, Vinícius, eu quero comprar porque eu quero ser dono da minha planta, eu quero ser dono da minha energia. Ótimo, é ótimo se você conseguir fazer isso, e a gente também sempre apoia. Outras falam: cara, eu preciso investir aqui numa expansão do meu produto, ou eu preciso investir em alguma outra coisa aqui mais do meu core business. Tem como a gente fazer um Energy as a Service, a gente trabalhar no aluguel, a gente trabalhar no modelo de eficiência? Tem também para a gente fazer essa análise. Então, eu acho que é de suma importância que a gente possa entender o produto como um todo, os serviços que a gente oferece, principalmente aqui no B2B da NeuX, e eu me coloco à disposição, né, para conversar com vocês a qualquer momento, passo os meus contatos, para que a gente possa entender qual a melhor maneira de ajudar vocês nessa transição. A pincelada ali que o Lincoln deu no estudo da Deloitte, ela foi superficial, mas ela foi muito interessante, porque ela explica que todo mundo tem que trabalhar para que a gente consiga atingir a meta. É uma meta atingível, mas é uma meta muito desafiadora, e não vão ser duas, três empresas que, ao tomarem as decisões corretas, vão chegar no. Vai ser todo mundo. Vai ser o pequeno, vai ser o médio, vai ser nós como pessoas em casa, nós como funcionários dentro da nossa empresa. Eu acho que essa consciência é de suma importância. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria comentar, Márcia. Não sei se posso passar a palavra já para você ou se alguém tiver algum Muito bem. questionamento. Não, Vinícius, muito boa apresentação. Eu tive aqui, né, na sua fala, pensando
no tema das empresas, né, quão importante é a gente avançar na agenda, por quê? Na verdade, a gente aí, inicialmente, a gente está sendo cobrado como empresa, né, para cada vez mais divulgar suas emissões de carbono, e quando a gente divulga nossas emissões de carbono, não fazemos só do escopo 1 e 2, que são escopos de nossa responsabilidade, mas também de escopo 3, ou seja, cada vez mais a gente vai precisar olhar para a nossa cadeia, né, de fornecimento, trabalhar inicialmente junto com eles para que eles também avancem no tema de transição energética, de redução de emissões, mas em algum momento, de fato, começar a definir nossos fornecedores a partir dessa Exato. premissa, né. Já fui Então procurado, Márcia, já fui procurado por empresas de grande porte que falaram assim: "Você pode apresentar os produtos para os meus fornecedores, porque eu estou é fazendo uma isso, reclassificação e se eles não tiverem adequados, eu vou ter que trocá-los". é Então isso. já fui procurado por isso, não é verdade, Márcia. Eu sempre, tenho uma frase que eu falo, né, nos webinários, nos eventos que eu participo, é que o temas de sustentabilidade, temas de ESG, até o momento estamos fazendo pelo amor, mas em algum momento a gente vai precisar fazer pela dor. E é claro que as empresas que, estão se, já iniciaram nesse processo, que estão se antecipando, né, às regras de fato, eh, vão sair na frente. A gente conhece muitos casos, né, de empresas que ficaram paradas eh, esperando as coisas acontecerem e que acabaram fora do mercado, né. E ficaram para Então trás, eu é verdade. entendo, de fato, que esse é um tema que a gente precisa avançar rapidamente. Um outro tema que você comentou que é muito interessante, é do Energy as a Service, né, porque a verdade é que quando você fala de uma empresa, né, de você focando no seu core business, né, usando o seu recurso para investir de fato, em temas que estão no seu core business e contrata, né, produtos e serviços de outras empresas, a Enelx é uma delas, mas existem outras aí no mercado, você está trabalhando com o tema de economia circular. Em geral, as empresas entendem a economia circular como algo, relacionado, eh, à reciclagem unicamente, mas de fato você vender um produto como serviço, um produto onde a empresa de fato é especializada no tema e você vender o serviço para outras empresas que não têm aquela especialização, isso é um tema de economia circular. Você deixa que empresas, invistam naquela infraestrutura, você pode compartilhar aquela infraestrutura, que também é um outro pilar de economia circular, né, o compartilhamento, e de fato você consegue impulsionar que aquele produto seja, utilizado por muitas empresas, quando aquela expertise não é daquelas empresas, né. Então Exato. também é avançar na agenda de economia circular, acho que isso é um tema que vai precisar cada vez mais, avançar, a gente tem aí temas, por exemplo, como, a mobilidade elétrica. Eu não sei se vocês têm essa informação, mas essa informação quando chegou até a mim foi, eu fiquei muito impressionada. Um carro hoje ele fica parado, estacionado, em média, 92% do seu tempo, né. Então se a gente tivesse um maior compartilhamento desse ativo, a gente não precisava ter tantos ativos no mundo, né, tanta retirada dessa matéria-prima da natureza e, consequentemente, menos impactos. E eu acho que é dessa forma que a gente precisa começar a ver, né, de fato, esses impactos que as empresas estão gerando. Vou aproveitar que estou com você, já recebi aqui algumas perguntas para o Lincoln, mas aproveitar que estou aqui falando com você, Vinícius, e te fazer a primeira pergunta que a gente tem aqui. A Ok. geração solar distribuída continua valendo a pena, mesmo após as novas regras da Lei 14.300? Essa regra, para quem não sabe, ela criou o marco legal da geração distribuída. Então, se você puder explicar um pouquinho qual é a diferença entre o marco atual e o anterior, e por que teve essa mudança, e se de fato continua valendo a pena a geração solar distribuída, Vinícius, te agradeço. Claro, claro, adiantando a resposta, vale a pena. Sempre vale a pena ser sustentável e ser renovável. Mas vou explicar um pouquinho aqui o marco legal, o que até algumas pessoas comentaram como taxação do sol, falaram do marco.
O que acontece? A distribuidora, ela hoje, ela manda uma fatura para o cliente, que a gente recebe em casa, e a fatura lá vem os 100 kWh, bonitinho, o valor do quilowatt-hora, e quando você gerava a sua energia, você descontava todo aquele valor, inclusive quanto a distribuidora deveria receber. Só que você usou a distribuidora como uma bateria, porque você gera energia solar, você injeta aquela energia na rede e depois de noite você consome a energia que estava guardada na rede para você. Então, no final das contas, você utilizou aquela rede como uma grande bateria, você não pagou por aquilo ali. Então, a discussão gerava muito em cima de como ser compensadas as empresas que utilizam a rede. E aí gerou-se esse marco legal, onde se separou a tarifa e falou: olha, você vai compensar toda a energia que você injetar na rede e precisar usar, você vai compensar só um pedaço dela, porque um pedaço vai ser uma taxa que você vai ter que pagar para utilizar a rede da distribuidora. A energia que você gera e consome na mesma hora, ela não está sendo taxada, ela está igual a qualquer outro momento. Você gerou na 2 horas da tarde, gerou e consumiu naquele momento. Nada, não houve taxação. Agora, a energia que você gera e injeta ela na rede, ela está voltando para sua casa com um valor um pouco menor. Por que esse impacto ele não é tão absurdo a ponto de inviabilizar a energia solar? Primeiro, porque nesses anos de discussão, e precisou ser discutido, porque a energia solar sim precisava de benefícios para alavancar, precisava de apoio, então houve anos de discussão até sair esse marco, a planta solar, os painéis, os inversores, os materiais como todo evoluíram, até o modelo de instalação, modelo bifacial. Então, com essa evolução, eles ficaram mais potentes, mais eficazes, e você consegue gerar mais energia com menos equipamentos. Então, já geraria uma economia. Outra coisa importante é que o preço também reduziu. O preço desses materiais acabou caindo, em virtude do avanço tecnológico, em virtude dos valores financeiros, de dólar, etc., que fizeram com que os materiais também caíssem um pouco de preço. Também por quê? Porque entrou muita empresa, porque houve evolução do mercado de solar. Então, antes, quando você tinha 3, 4 empresas para contratar, hoje você tem 50, 100. Você tem empresas de qualidade, empresas competitivas, não é mais aquela empresa de fundo de quintal que a pessoa instala equipamento sem nenhum tipo de segurança, sem nenhuma garantia, que depois a empresa vai sumir, você não vai ter a quem recorrer. Então, você consegue escolher diversas empresas de nome, empresas robustas e empresas que vão instalar com segurança, e em virtude desse aumento da quantidade de empresas, em virtude da eficiência maior do material, em virtude da redução do preço, por mais que exista essa taxação, ela não impacta a ponto de inviabilizar. Ela aumentou, sim, o payback, se você pensar numa geração para baixa tensão, né, uma geração de B3, ela aumentou ali de 4, 5 para 6, 7 anos, então aumentou ali um pouquinho, sim, mas para um material, né, para uma planta que tem uma vida útil de 25 a 30, 25 com garantia de fornecedor, você ter 6, 7 anos de payback, mudou de 4 para 6, ou de 5 para 7, não acho um impacto tão relevante para fazer você desistir. Pelo contrário, 5 anos de payback, você vai ter mais 20 anos da planta ali gerando para você. Você terminou de pagar a sua plantinha lá, terminou de pagar, e agora toda a economia é toda sua, por mais 20 anos. Fora que, como a gente conversou aqui, você está sendo sustentável hoje por amor. Daqui a pouco vai ser por dor, porque vai ser obrigado. Então, por que não fazer agora e ainda com economia? E ainda tendo essas vantagens? Então, é só olhar para o mercado. A ANEEL ela tem um Power BI que ela atualiza mensalmente, onde você vê que a GD ela só está crescendo. Ela só está crescendo. Houve o marco legal e ela continua crescendo. Então, ela vai continuar expandindo. A energia solar ela tende a crescer muito, ela tem muito espaço para crescer ainda. Então, eu acho que ainda é uma ótima oportunidade para as empresas para analisarem. E como eu falei, de repente a pessoa não tem espaço. Hoje existem projetos de energia compartilhada, que você pode comprar para baixa tensão. Ah, eu sou de média tensão e não tenho espaço. Tudo bem, a gente pode olhar o Mercado Livre, pode olhar uma trading de energia, pode ver você comprar energia solar de uma outra empresa. Então, tudo isso ajuda na sustentabilidade e, em paralelo, ajuda na sua economia, ajuda você a se fortalecer, a investir no seu core, como a Márcia comentou, a ter uma economia circular, porque você deixa para especialistas aquele serviço que não é o seu core,
e aí você consegue focar no que você estava fazendo. Então, eu acho que vale sim, é muito importante, e eu gosto de conversar sobre esse tema, acabou me prolongando, mas eu acho que é super interessante você entender que, teve um atraso no payback, teve, mas não é nada significativo a ponto de fazer ninguém desistir. Legal, Vinícius, super claro, acho que sua resposta, eh, e acho que também um incentivo, né, para a gente os que aderiram, antes do marco tiveram ainda maiores benefícios, então eu acho que isso é algo que também nos faz refletir, né, do timing da gente entrar e aderir a essas iniciativas. Aí, Lincoln, a gente escuta, né, acho que direcionando uma pergunta aqui que chegou para você, a gente escuta muito falar sobre o mercado de carbono, que o Brasil tem aí uma oportunidade de fato ser um dos países com maior retorno, que podem gerar um maior valor, de fato protagonista nesse mercado de carbono. Mas a gente ainda precisa, né, entender como esse mercado de carbono vai acontecer aqui no Brasil. O Brasil ainda não definiu esse marco, eh, e a gente tem discutido muito sobre mercado voluntário ou mercado regulado. A gente sabe que, enfim, várias instituições têm opiniões contrárias sobre qual seria o melhor tipo de mercado aqui para o Brasil. Mas depois desse estudo, depois de realizado esse estudo, onde a gente se aprofundou muito no tema de transição energética e nas oportunidades que de fato o Brasil tem de avançar nessa agenda. Qual é a sua opinião a respeito do melhor mercado que poderia acontecer aqui para o Brasil? Obrigado, Márcia, pela pergunta. Então, essa é uma discussão quente, né? É um tema quente, né? Um hot topic aí do Brasil hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. Diversos países no mundo já possuem mercados de carbono, mercados regulados de carbono. Só lembrando que não existe uma forma só de fazer isso, né? Você pode ter um comércio de emissões, ou você pode ir para um modelo de taxação de carbono, então existe mais de uma forma. Mas no Brasil, de fato, a gente tem esse potencial de ser um hub de soluções, né, em termos de mudanças climáticas, não só para o nosso próprio país, mas para o mundo, como fornecedores dessas soluções, né? E no mercado de carbono, ele é um passo fundamental que a gente precisa dar no nosso país para destravar, inclusive, uma série de investimentos, porque o crédito de carbono ele entra quando você, né, registra, né, um projeto como um projeto que gera um certificado de carbono. Você mostra que no business case dele, economicamente, aquele crédito ele ajuda o projeto a fechar a conta, né? Então, sim, primeiro passo, né? Economicamente se sustenta, né? Ele é viável. Segundo passo, o mercado voluntário ele pegando refraseando, né? Quando você fala do amor e da dor, né? O mercado voluntário hoje ele é praticado por empresas que já estão comprometidas com a causa e tem seus compromissos aí climáticos e ambientais. Então, a gente pode dizer que mercado voluntário, as empresas que estão participando hoje participam, né, no amor, né? Agora, o mercado regulado, ele pode se transformar em dor a partir do momento que, uma vez que dentro da proposta atual no Brasil, a gente tem um modelo aí de cap and trade, ou seja, você tem um teto de emissões que você vai ser permitido, o setor, não, né, individualmente, mas o setor vai ser permitido alcançar. E se você atingir, né, se você ficar dentro daquele limite, você vai poder comercializar esses créditos, ou se você ficar acima do limite, você vai precisar adquirir esses créditos. Aí as empresas, né, os setores da economia que não se movimentarem no sentido de uma atividade né, produtiva de baixo carbono, aí sim a gente pode experimentar a dor, né? E aí, mesmo no mercado regulado, o mercado voluntário ele coexiste, né? Então, por quê? Quando um setor ou uma empresa não atingir o seu teto de emissões, ele vai poder adquirir esses créditos no mercado
voluntário, tá? E no mercado voluntário, a gente tem sempre aquela preocupação da integridade do crédito, né? Então, você precisa estar sempre olhando a tecnologia, a procedência daquele crédito, né? Então, colocando até que a fonte de geração renovável é uma das tecnologias que geram crédito de carbono, né? E que são certificadas, são auditadas, enfim, né? Então, você tem esse movimento do mercado voluntário, ele se relacionando com o mercado regulado, mas que, de fato, o mercado regulado é que vai movimentar, né, num nível, dar a escala, né, que esse mercado precisa para que, de fato, as atividades econômicas sejam direcionadas para uma atividade de baixo carbono e que, de fato, esse limite, né, de emissões possa conduzir a economia para os níveis que são necessários para atingir as metas climáticas. Então, é isso, gente. Um mercado regulado, a gente precisa ter um mercado regulado para, de fato, a gente ter uma política pública que fomente né, a redução das emissões, mas o mercado voluntário vai continuar existindo, ele não vai sumir, ele vai continuar existindo, vai continuar exercendo o seu papel importante, ajudando as empresas e os setores a cumprirem suas metas de emissões. Tá? Então, agradeço aí pela pergunta. Tá. Acho que como complemento, né, aí essa pergunta não chegou, mas aí fazendo um link da sua fala, de fato ter o tema da transição energética, a transição energética justa, e que essa transição traria benefícios econômicos, né, com a redução das emissões. Vocês, nesse estudo, vocês chegaram a quantificar isso, fazer essa conta? Porque o que eu estou entendendo a transição energética, ela vai gerar aí uma redução nas emissões. A gente sabe que em muitos países, cada tonelada de CO2 evitado já tem um valor, né? E aqui no Brasil, no nosso mercado voluntário, isso também já está bem quantificado. Então, qual seria o benefício para as empresas? Hoje a gente já teria um benefício em avançar com essa agenda da transição energética? Isso já está quantificado para as empresas? Márcia, muito legal essa pergunta. Sim, hoje a gente já consegue quantificar esse benefício, porque quando a gente fala da transição justa, eu falei um pouquinho do custo social do carbono, a gente precisa considerar que, né, que é o custo social, né? Quando você tem perda de produção, quando você tem questões na saúde pública, né, você tem prejuízos, né, que artigos de internet a gente vê que falam de bilhões e bilhões de dólares de prejuízos relacionados a eventos extremos. Então, tudo isso se relaciona ao custo social do carbono, né? Só que a gente não pode fazer essa conta de uma forma livre, né? Então, a gente se baseia em estudos que já foram feitos, inclusive estudos pela própria Agência Internacional de Energia, né? E a gente, se referenciando nesses estudos, nessas pesquisas, a gente utilizou, né, a Deloitte utilizou como premissa um custo social do carbono equivalente a $44 por tonelada, né, de CO2 emitido, né? Então, e aí quando a gente olha, bom, se a gente olhar o que a gente precisa fazer, tá, para reduzir as emissões e o volume de CO2, de toneladas de CO2 equivalente que a gente precisa reduzir, que conta essa conta fecha ou não fecha, né? E o investimento necessário, sempre olhando também o cenário de menor investimento possível, a gente chegou à conclusão, a Deloitte, né, chegou à conclusão de que no Brasil, considerando esses 8 setores da economia que eu falei, existe um benefício, ou seja, o que é um benefício? É um custo social negativo, né? Então, um custo negativo é um benefício médio de $10 por tonelada, né? Então, considerando setores que essa conta fica no positivo, ou seja, né, por exemplo, zerar o desmatamento, existe uma necessidade de investimento e provavelmente aquele custo social não compensa integralmente o investimento necessário. Mas em outros setores compensa muito.
Então, fazendo essa conta economy-wide, né, como a gente chama, a gente hoje tem calculado para as empresas um benefício médio de $10 por tonelada, considerando esses custos sociais envolvidos. Então, se a gente extrapolar isso para a empresa, quais são os custos hoje que você incorre por estar sujeito a eventos extremos, a outras, né, perdas de produção ou perdas de saúde dos seus colaboradores, enfim. Então, para mostrar que nacionalmente, né, a gente não fala individualmente, mas coletivamente, faz sentido, econômico, inclusive, reduzir as emissões de carbono. Muito bem, Lincoln, muito obrigada. Pessoal, foi uma discussão super rica. Aprendi um montão de coisa com vocês hoje. Acho que é sempre bom a gente colocar essas discussões, né? Tanto o que está sendo discutido na academia, o que está sendo discutido dentro das empresas estrategicamente, e cruzar com o que de fato está sendo feito ali no dia a dia, né, para endereçar de fato esses problemas com as empresas. A gente viu aqui que o tema, de fato, já um tema de negócio, né? Ele já está gerando benefícios para as empresas, a gente já tem soluções, a Enelx é uma das empresas que tem as soluções, mas a gente tem aí várias empresas no mercado que têm esse tipo de solução, então a ideia aqui era a gente, de fato, gerar essa discussão, gerar essa vontade de entender mais, de ver como que as empresas podem, independente do seu tamanho, avançar na agenda. Temos uma responsabilidade aí, né, além do corporativo, né, uma responsabilidade individual de avançar na Agenda 2030 das Nações Unidas, sem deixar ninguém para trás. E, de fato, quando a gente vê temas climáticos, eventos climáticos extremos acontecendo, a gente vê que, de fato, a desigualdade só aumenta. Então, a gente precisa avançar no tema, avançar na agenda, para a gente conseguir avançar nas soluções de negócio, mas também na solução de problemas importantes, sociais e ambientais do nosso país. Acho que dessa forma a gente consegue endereçar a sigla ESG, independente de quem está nos cobrando por isso, porque de fato é uma responsabilidade individual de cada um de nós. É isso, obrigada pessoal, foi super rico, estamos terminando aqui pontualmente na hora, a ideia é que de fato aconteçam mais desses, são pockets webinars para que a gente consiga participar. Eu entendo que um webinar de 1 hora é bem importante, é bom porque a gente consegue se conectar, prestar atenção, então vamos fazer mais. Temos aqui também um e-mail para que vocês enviem para a gente, se vocês tiverem perguntas, italcan@italcan.com.br, e também se vocês tiverem alguma sugestão para novos temas desse webinar aqui do Comitê ESG de Sustentabilidade. Um beijo, um abraço, boa tarde a todos, fiquem bem, nos vemos no próximo. Obrigada. Tchau, tchau.